Quando a gente pensa em construção de marca, existe um conceito que eu acho muito poderoso que chama-se posicionamento ou positioning. Foi criado por um autor chamado Al Ries, que era um publicitário, escreveu um livro chamado Positioning e isso virou não só um super best-seller até hoje, mas virou um conceito muito aceito entre todo tipo de gente que mexe com estratégia de negócio, desde o mundo mais acadêmico até o mundo real das empresas. E esse conceito do posicionamento, ele faz com que você que está querendo construir uma marca forte consiga encontrar justamente aquela posição no mercado ou na cabeça do seu consumidor que você vai ter destaque. E eu queria contar um exemplo para vocês de posicionamento que foi o case do H2O. Eu era diretor de marketing da Pepsi em 2006, de 2004 até 2009, mas especificamente em 2006, a marca H2O no Brasil, ela viveu um momento mágico, né? Daqueles poucos momentos que a gente vê quando lança um produto e o produto simplesmente explode, vira uma febre, as pessoas correm atrás do produto e não se falava em outra coisa ali no mundo das bebidas que não fosse H2O. E eu vou explicar para você que é um empreendedor que tem uma empresa de bebidas ou de alimentos e está querendo construir a sua marca, transformar o seu negócio numa marca forte, atrativa, que vai se diferenciar no mercado. Como você pode fazer isso? Usando o conceito do posicionamento, do positioning, e ouvindo esse case do H2O, porque é uma tradução bem na prática de como esse conceito funciona. Então, o que é o positioning? É quando você entende como que o consumidor, sem fazer isso de forma muito racional e consciente, como que ele posiciona as marcas e as soluções que ele encontra para os problemas do dia a dia dele. É um conceito muito simples. Ele parte do pressuposto que é o seguinte: a batalha das marcas não acontece lá no mercado, não são os concorrentes ali se degladiando. Ela acontece na mente do consumidor. O consumidor, ele tem 1 milhão de coisas para processar no seu dia e muito pouco tempo para pensar em alguma categoria de produto, muito menos nas diferentes marcas que ocupam, né, naqueles momentos que ele vai decidir a comprar um produto. A cabeça dele precisa selecionar de forma muito simples e clara como é que cada uma das opções que ele tem para comprar estão dispostas ali na frente dele, na memória dele, seja porque ele viu isso sendo construído ao longo do tempo, porque ele escutou de alguém, porque ele viu um produto ali na gôndola, ou porque ele assistiu uma campanha, ou porque ele leu uma matéria. Então ele vai construindo na cabeça dele, nós vamos construir, nós somos consumidores, né? Pensa você, quando você vai escolher alguma marca de carro, ou quando você vai escolher aonde jantar, ou quando você vai escolher um hotel para se hospedar num final de semana ou nas férias. Você está constantemente fazendo essas comparações entre aquilo que você precisa realizar ou solucionar como uma necessidade sua, um problema, e o que existe de alternativa para solucionar aquele problema que seja mais vantajoso para você, ou seja, que vai te custar o mínimo possível para o máximo de retorno e que você vai poder confiar. E é uma coisa óbvia, né? A mente das pessoas é super seletiva e ocupada por milhares de pensamentos, milhares de estímulos. Então, uma mensagem para ela ganhar a batalha da atenção das pessoas na mente dela naquele momento da decisão, ela precisa ser uma mensagem simples. Mensagens complexas ou que não estejam claras não ganham um espaço claro no posicionamento na mente das pessoas, né? Quem trabalha com venda sabe o quão é difícil você vender um produto que as pessoas não entendem direito ou não sabem explicar direito para que ele serve. Geralmente você não consegue vender uma solução dessa forma. Aquelas coisas que as pessoas não entendem, elas tendem a não comprar. Então, pensando nisso, ele falou, as marcas, para terem sucesso, elas precisam ocupar um lugar único e fácil de ter acesso no cérebro das pessoas. Então, a sua marca precisa ocupar um espaço único, claro, e que a pessoa tem fácil acesso quando ela precisa resgatar a memória do que a sua marca faz naquele momento que ela vai decidir comprar o seu produto.
Uma das maneiras de fazer isso é você criar uma nova categoria de produtos e se tornar o primeiro a ocupar aquela categoria, ou seja, dentro da cabeça da pessoa, você abriu uma nova janelinha que está em branco, que está um espaço vago, e você coloca a sua marca como sendo a primeira a ocupar aquele espaço. Geralmente isso faz com que a sua marca vire a referência daquela novidade, daquele setor novo. Pensa a Uber, que desenvolveu esse conceito que não existia, né, de transporte onde você não tem um carro, você não está pagando por um táxi, é uma solução que não existia antes. Ela foi a primeira a ocupar esse espaço, logo ela tem uma vantagem competitiva gigantesca. Aqui no caso de H2O, a gente enxergou uma enorme oportunidade no mercado, que era um espaço que ninguém tinha ocupado ainda, que era o espaço entre o refrigerante, que as pessoas têm na memória como algo super indulgente, delicioso, que me satisfaz, e o espaço das águas, que a gente sabe que é algo super necessário, saudável e que eu preciso consumir num volume muito grande todos os dias, né? Eu escuto isso do meu nutricionista, isso é senso comum. Só que, por outro lado, tem uma coisa ali meio chata de ter que consumir um monte de água durante o dia, né? Elas preferem uma bebida saborizada, docinha, colorida, que seja, né, mais prazerosa na hora de beber. Então você tinha esse espaço das águas e o espaço dos refrigerantes. E ao mesmo tempo, acontecendo no mercado, uma tendência de consumo, uma tendência de comportamento das pessoas, delas quererem cada vez mais buscar uma vida mais saudável. E obviamente que uma vida mais saudável passa por alimentação e por bebida. Os refrigerantes sendo bombardeados, um alto teor de açúcar, de corantes, de conservantes, de produtos químicos, e o consumidor ali no meio daquela batalha. Então a gente pegou e identificou essa possibilidade de criar uma solução que fosse híbrida entre a água e o refrigerante e que pudesse ocupar esse espaço na cabeça do consumidor. A marca H2O já existia fora do Brasil e na Argentina o pessoal da Pepsi estava fazendo um trabalho legal com o 7-Up, posicionando o 7-Up ali de maneira mais diluída, né? Com uma solução mais diluída. Aqui no Brasil a gente olhou e falou, pera um pouquinho, para eu realmente posicionar essa novidade como algo distinto do que já existe, eu não vou usar marca conhecida nenhuma. Então a gente pegou a submarca que na Argentina estava sendo usada em cima de 7-Up, que era a tal da H2O, e analisou o seguinte, pô, isso sim é uma mensagem clara, simples, direta, que vai traduzir rapidamente o que a gente quer dizer com essa novidade. Então a gente transformou a H2O em marca, na marca principal, né? Embora o produto fosse um produto à base da fórmula de 7-Up, a gente deixou 7-Up muito pequenininha no contrarótulo da garrafa e focou todos os esforços em comunicar um conceito muito direto ao ponto, que esta bebida era uma nova forma de você beber algo que não era nem uma água, nem um refrigerante, mas era um mundo que mesclava o melhor desses dois mundos, né? As vantagens de beber água com as vantagens de refrigerante entregues numa solução no meio do caminho. E para deixar isso mais claro ainda, a gente resolveu e bancou essa ideia junto com a equipe comercial da Ambev de colocar essa nova categoria na gôndola da água e não na gôndola do refrigerante, fazendo assim com que o consumidor entendesse mais claramente, mais diretamente, que ali tratava-se de uma nova categoria. Então a gente estava inaugurando uma nova janelinha no cérebro das pessoas, que era uma janela vazia, né? Uma caixinha vazia. E fomos os primeiros a ocupar essa janela. Hoje, se você for numa gôndola de supermercado, repara o tamanho do espaço que existe para H2O e os concorrentes que surgiram ao longo do caminho. Ou seja, criou-se uma nova categoria, né? A categoria dos levemente gaseificados, levemente saborizados, que a gente pode chamar de água saborizada ou de refrigerante mais saudável. Mas na época isso não existia. Então foi super importante entender esse conceito do posicionamento e desenhar onde que a H2O estaria posicionado ali, diferente das marcas de refrigerante que a Pepsi tinha já no seu portfólio. Na época existia Pepsi Twist e Pepsi e as versões Light, Diet, Zero, que hoje são a Zero, né?
Na época era Light. E do outro lado, Coca-Cola, a mesma coisa. Tinha Coca-Cola e Coca-Cola Light. Não existia zero ainda, né? Ou já estava começando a aparecer a zero, não me lembro, mas nada disso era parecido com o que a gente estava trazendo, que era uma mistura de água com refrigerante. E esse foi um dos grandes motivos do porquê o sucesso dessa marca foi tão grande. Os outros motivos, e sempre é uma somatória de coisas, quando uma marca surge do nada e cria um sucesso tão grande, eram o foco da equipe da Ambev, que entendeu esse conceito também, porque ele era fácil de entender, simples de executar, o envolvimento de toda a alta cúpula da Ambev na época que comprou esse conceito e ajudou a posicionar ali na gôndola da água, que não foi fácil aquela briga. Além disso, uma comunicação, né, feita pela Almap na época, que também deixava muito claro, tinha uma campanha que mostrava um aquário onde os peixinhos estavam nadando ali e eles saíam do aquário e pulavam buscando H2O ali num aquário supostamente com H2O. Então isso fez com que também ficasse muito claro esse conceito. Pô, é uma água, mas não é uma água. Até os peixes vão preferir esse tipo de água que não é bem a água tradicional que a gente está bebendo. Outro fator fundamental para o sucesso foi o próprio nome, né? O nome H2O, uma brincadeira da fórmula da água com o O de surpresa. O próprio sabor do produto, né? O sabor, a solução em si ficou muito boa. Então não adianta também você pensar no seu negócio agora, né, em achar um posicionamento novo que vai ser atrativo para o consumidor, mas que quando você entrega o produto, ele fica ali deixando alguma coisa a desejar. Quando a gente fala de alimentos e bebidas, sabor é inegociável, você tem que ter um sabor que as pessoas queiram comprar de novo, é muito óbvio, né? Existe um limite para um sabor ruim que tem um preço baixo, por exemplo. As pessoas, na primeira oportunidade, vão querer fugir daquela solução, nem que elas tenham que pagar um pouco mais. E isso H2O entregava muito bem. Depois vieram as outras variantes de sabor, né? Mas aquele limão original do H2O, até hoje, é um grande sucesso. Sempre que eu vou no restaurante e vejo a garrafinha ali, eu fico muito orgulhoso, né, de ter sido ali o líder desse projeto e ter desenvolvido isso, claro que com um monte de gente participando, principalmente a equipe ali da Ambev, a própria equipe da Pepsi e da agência, né, tudo junto. Ou seja, uma marca simples e memorável, fácil de entender, colocada na gôndola das águas. Além de tudo isso, houve uma polêmica muito grande que a imprensa comprou, uma briga entre as associações dos fabricantes de água, que começaram a entrar com ações contra a Pepsi, dizendo que a gente estava enganando o consumidor, né? O fato de chamar de H2O dava a entender que o consumidor, tadinho dele, tão burro, né, precisava ser protegido e por conta disso a gente tinha que trocar a marca. Obviamente a Pepsi ganhou todas as ações, né, que não faziam sentido, o consumidor não é um idiota de entender que aquilo era um disfarce da água, mas criou toda uma polêmica e toda uma discussão, e as redes sociais ali na época ainda muito no início, né, estou falando de 2008, 2009, mas ajudou todo esse burburinho a acontecer, um interesse maior por conhecer a marca. Então os próprios clientes queriam comprar, os varejistas, e o consumidor final, no final, estavam brigando porque a gente no início não dava nem conta de conseguir produzir na velocidade que as vendas aconteciam, né? Teve muita ruptura de produto, ou seja, não tinha produto na gôndola. Então, quando chegava um novo lote de H2O, eu cheguei a ver briga de gente na gôndola ali, puxando um fardo, e o cara da loja tendo que apartar, dizendo, não, cada um leva só 2 garrafas e tal. Então, isso tudo também gerou todo um movimento que foi um efeito bola de neve, né? Cada vez que a gente fazia uma ação com o H2O, a imprensa já ficava querendo saber o que vinha depois ali de uma nova campanha ou de um novo sabor. O consumidor já estava acostumado. Então, o primeiro passo é você conhecer a fundo o seu consumidor, entender o que está movendo as decisões dele, quais são as tendências culturais que estão acontecendo, o que está acontecendo nas redes sociais. Ah, mas eu tenho preconceito contra TikTok. Desculpa, meu amigo, se você não está entendendo a força dessas plataformas e o que isso está movendo, tanto pessoas de 30 anos, 40, 50, advogados que estão se informando por ali, buscando especialistas, médicos,
você não está entendendo o que está acontecendo com o seu consumidor. Então a primeira coisa é vai entender o seu consumidor, entrevista ele, vive um dia na vida dele, entenda ali a fundo o que está acontecendo. Depois, começa a analisar os seus concorrentes, né? Não no sentido de ficar obcecado por eles, porque o seu consumidor, quando toma uma decisão, não está pensando nessa guerrinha de concorrentes que a indústria tanto adora. Ele está pensando numa solução, e muitas vezes a solução vem de um produto que é um concorrente indireto, né? Eu tenho um cliente que tem uma rede de lojas de açaí, e aí os concorrentes direto dele são as outras lojas de açaí. Porém, se você pensar um Burger King, o McDonald's também é um concorrente indireto, talvez, e as sorveterias. E a solução de você não sair de casa? O próprio Netflix, às vezes, pode ser um concorrente para o seu negócio de varejo, porque as pessoas estão cada vez querendo sair menos de casa. Então, você tem que entender ali a dinâmica da concorrência muito mais com esse viés, né? O que move o meu consumidor a tomar uma decisão do que propriamente ficar obcecado com cada movimento que o meu concorrente faz. Como que eu faço para achar esse buraco no mercado? É entendendo o consumidor, mas é tentando enxergar essas lacunas, né? Baseado também no que você vê de tendência para o futuro de cada categoria de produto. E na alimentação, por exemplo, uma macro tendência, sim, sem dúvida nenhuma, é a história dos consumidores quererem cada vez mais produtos mais saudáveis, mais naturais, mais clean label, ou seja, com menos ingredientes, só que ao mesmo tempo saborosos, ao mesmo tempo convenientes, ao mesmo tempo com uma embalagem super chamativa, bacana. Quem é que está juntando tudo isso na sua categoria? Talvez ninguém. Talvez aí tenha uma oportunidade para você criar, né, uma nova marca na sua empresa, um novo produto que vai ocupar esse espaço. Então a conclusão é que posicionamento, não é só para grande empresa, não é só para quem está na Pepsi criando H2O, é para qualquer tipo de categoria, qualquer tipo de produto, inclusive para você como pessoa, mas isso é um outro assunto, né, sobre como você se posicionar. Mas é exatamente isso, como é que eu me posiciono frente ao que existe hoje de referência. Então você, como empreendedor, empreendedora do negócio do ramo de alimentos e bebidas, faz esse exercício de entender aqui num mapa um simples mapa aqui com eixo X e Y, um gráfico cartesiano, quais são as decisões, como que o meu consumidor toma a decisão, com base em quais atributos? Geralmente preço é um atributo fundamental. Um outro atributo muito clássico e fundamental é qualidade. Então, se eu fizer um eixo X, preço versus qualidade, como que as marcas que hoje concorrem com a minha estão posicionadas e aonde eu quero me posicionar? Mas você pode tirar qualidade e colocar sabor, você pode tirar qualidade e colocar jovem e mais velhos, você pode colocar qualquer tipo de atributo que move a decisão de compra do seu consumidor. E assim posicionar visualmente, isso também é muito legal. Você fazer o exercício ali visual, eu faço muito isso com meus mentorados, e na hora que a gente enxerga o mapa, fica muito mais claro como é que estão distribuídas as marcas e aonde que está o espaço mais vazio ali, que ninguém ocupou, e talvez eu possa ser o primeiro a ocupar. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais dicas sobre empreendedorismo no ramo de alimentos e bebidas, como construir uma marca forte, me segue nas redes sociais. Se estiver aqui no YouTube, né, se inscreve aqui no meu canal, dá um like para receber mais vezes aqui vídeos como esse. E se você realmente quiser ir a fundo, clica ali no link da bio do meu Instagram, que ali você vai ter outras formas de poder acompanhar o meu conteúdo, o meu curso, você vai poder ser um mentorado, eu presto um serviço de consultoria, de mentoria, tenho grupos de encontros de empreendedores. Então, se você realmente está querendo construir uma marca forte no ramo de alimentos e bebidas, pode vir que a gente quer fazer uma comunidade aqui de marcas que estão se destacando e que daqui a poucos anos vão ser aí as grandes protagonistas desse mercado. E eu quero trazer você para esse grupo também.